Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês e também sobre todo o povo de Deus que está espalhado ao redor dessa terra. Hoje que é um dia de alegria para todos nós, um dia de grande felicidade, um dia que nós nos alegramos, é a Páscoa, é o símbolo maior da fé cristã, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é aquela base, o fundamento sobre o qual se levanta toda a estrutura da fé cristã, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, os que cremos nesta ressurreição, cremos também que nós ressuscitaremos depois da nossa morte em um corpo perfeito, glorioso, estaremos para sempre com o Senhor. Dito isso, eu convido você a ler comigo na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, aquilo que nós chamamos de verdades irrefutáveis da fé cristã, porquanto existem testemunhas oculares do fato, nesse caso a ressurreição de nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, e diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Irmãos, eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, dá provas irrefutáveis da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a Sagrada Escritura dá testemunho de que esta ressurreição é desta forma. Nosso Senhor Jesus Cristo, falando ao final do Evangelho de Lucas aos 2 discípulos que estão a caminho de Emaús, disse a eles que era necessário que as coisas assim acontecessem, que o Messias, o Cristo de Deus, fosse crucificado, morto, sepultado, mas que, segundo a Sagrada Escritura, ele então ressurgisse. Novamente aqui o apóstolo Paulo dá este testemunho a partir da Sagrada Escritura, que os fatos deveriam acontecer desta forma. Cristo Jesus deveria se encarnar, deveria tomar sobre si a natureza humana, viver uma vida sem pecados, ser julgado por homens iníquos, homens ímpios, ser então crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder de Deus, seria colocado em pé novamente com um corpo glorioso, um corpo que espera a mim e a vocês. Mas não só o testemunho da Sagrada Escritura, existem diversas testemunhas oculares que presenciaram este fato, que é um fato histórico. Os 12 apóstolos presenciaram, Tiago, irmão do Senhor, presenciou esse fato, o apóstolo Paulo teve um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo e também uma nuvem de mais de 500 testemunhas viram nosso Senhor ressurreto. É este Senhor que eu e vocês servimos e é sobre ele que nós vamos falar nessa noite, que nós vamos meditar e vamos ser instruídos nesse momento. Eu convido você a reunir a sua família ao redor da mesa e juntos para que possamos ter aí uma instrução da parte do Senhor nesse momento que é um momento de grande alegria.
Convido você também a orar comigo agora, pedindo a iluminação da parte de Deus para essa instrução. Papai, é no nome de Jesus, o crucificado, ó Deus, o homem da Galileia, que nós nos achegamos a Ti. Ele que é o nosso advogado, Ele que é o nosso sumo sacerdote, ó Deus, Ele que é a nossa luz, Ele que é a nossa esperança encarnada. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti por meio dele. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que pela Tua misericórdia o Senhor ilumine os nossos corações de tal maneira que possamos compreender a totalidade da Tua palavra, Papai. Mostra-nos, ó Deus, as verdades que o Senhor mesmo inspirou para que fossem escritas. Ó Deus, de tal maneira, Papai, faça isso, que possamos alcançar um coração sábio diante do Senhor. É no nome de Jesus, Papai, que nós oramos. Amém. Amados irmãos, nessa noite eu quero pensar com vocês a partir da mensagem da Páscoa, mas eu quero pensar com vocês a respeito da primeira mensagem da Páscoa. E eu pretendo fazer isso movido por uma preocupação de um vídeo que eu vi essa semana. Um desses pastores novos que tem surgido na mídia levantou uma grande preocupação no meu coração. Dada a falta de estudo dele, ele afirmou que a Sagrada Escritura tem muito pouco sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, essa foi uma afirmação bastante infeliz da parte dele e é uma afirmação por parte de alguém que não se dedica ao estudo da Sagrada Escritura com afinco como deveria ser. Na verdade, toda a Escritura tem uma mensagem só, uma mensagem central. Não é apenas uma pequena parte que fala sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Antes é toda a Sagrada Escritura que fala sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente, nosso Senhor Jesus Cristo, então, pode ser encontrado em todos os livros da Sagrada Escritura. Não há um só livro que esteja aqui na Sagrada Escritura que não mencione nosso Senhor Jesus Cristo, que não traga um tipo, uma imagem, uma inferência direta ou indireta à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é uma mensagem sobre Cristo, sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, e toda ela, e somente ela, é sobre Cristo. Então eu convido você nesse momento a olhar comigo no livro do Gênesis, lá no capítulo 3, e a juntos encontrarmos ali a primeira menção da Páscoa. Vá comigo em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 21. E diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Eu quero começar a pensar com você, a partir da Páscoa, nesse texto e fazer então uma exposição deste versículo de número 21. Antes, porém, quero dar para você um panorama do livro do Gênesis e do que trata o livro do Gênesis. Quando nós começamos a pensar no livro de Gênesis, ele leva esse nome por causa da primeira palavrinha que marca o início do livro, no princípio ou então em princípio. É isso que significa Gênesis, livro dos princípios ou livro dos inícios. Na Septuaginta, a palavrinha grega que define em princípio ou no princípio é Gênesis, de onde dá o nome, então, para o nosso livro, conforme conhecemos o livro de Gênesis. Quando nós começamos a tratar com o livro de Gênesis, é imperativo que nós tenhamos na nossa mente
que Gênesis ele não é um livro mitológico. Ele não é um livro fantasioso, mas ele é um livro de fatos históricos. Todas as coisas se deram assim como estão registradas neste livro. Não deve pairar dúvidas sobre a nossa mente, porquanto a própria mensagem do Evangelho está atrelada àquilo que acontece no livro de Gênesis. A mensagem do Evangelho é uma boa nova, é uma mensagem de reconciliação da parte de Deus para os homens. Se Adão não pecou, se Eva não pecou em Gênesis 3, a mensagem do Evangelho também torna-se inútil o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí então a necessidade, a obrigatoriedade de todo cristão verdadeiro tomar as páginas do livro de Gênesis como um fato histórico, como um fato que aconteceu dentro da história. Amados irmãos, muitas pessoas têm dúvidas quando leem o livro de Gênesis sobre o que exatamente este livro trata. Este livro trata, pensando agora inicialmente, a respeito da identidade de Deus. Deus como o nosso Criador, Deus como o Criador de todo o universo, de todo o cosmos, seu poder sendo demonstrado na obra da criação, a sua santidade também contra o pecado, seu juízo contra o pecado, a forma como Deus lida com o pecado e como Deus julga as nações também, estão todas registradas no livro de Gênesis. Também trata da nossa identidade, como nós fomos criados, com que propósito fomos criados. Olhando de uma perspectiva um pouco mais ampla, o livro de Gênesis é aquilo que nos dá uma cosmovisão bíblica para vivermos nesse mundo. Como é que Deus quer que nós trabalhemos, por exemplo? Como é que Deus quer que nós vivamos como sociedade, por exemplo? Estão tudo aqui registrado no livro de Gênesis. O que Deus gosta e o que Deus não gosta. O livro de Gênesis começa tratando sobre isso. O culto que é aceitável a Deus e o culto que é reprovável diante de Deus. Então, o livro de Gênesis ele começa a encerrar todas estas verdades sobre a identidade de Deus e sobre esta identidade. Sem este livro, nós ficaríamos sem uma imagem perfeita de quem é Deus e de quem nós somos. E por que chegamos ao estado de coisas que nós chegamos nesse momento. Os primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis, eles vão tratar então primeiro e segundo capítulo a respeito da criação do universo, a luz, a terra, os animais, todas as coisas criadas por Deus, também o ser humano e a mulher. E já no capítulo 3 nós temos o evento da tentação da serpente e logo a queda do homem em pecado. Deus havia ordenado a ele que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, que nós chamamos de árvore da morte, mas o homem então se insurge contra essa ordenança de Deus e então toma desse fruto e junto com a sua mulher comete então o pecado. Nós começamos a olhar para todas estas coisas que vão acontecendo no capítulo 3 e nós então ficamos espantados com aquilo que Adão e Eva fazem contra Deus. É difícil encontrar pessoas que não se lembrem de Adão com uma certa raiva. É difícil que pessoas falem bem de Adão. Geralmente as pessoas ficam muito brabas, muito irritadas com Adão por conta deste fato que ele cometeu contra o nosso Deus, por conta deste pecado que ele cometeu, que ele consumou junto com a sua mulher então.
O capítulo 3, que trata então do lapso, aquilo que nós chamamos de a queda, não é? Ele é um capítulo bastante nebuloso, ele é um capítulo que trata sobre o juízo de Deus, sobre a santidade de Deus e então a punição que Deus traz contra o pecado da serpente, da mulher e também do homem. Deus os pune segundo a sua justiça. Então é um capítulo bastante nebuloso, é como se os céus se fechassem sobre a cabeça do ser humano e não houvesse mais luz, não houvesse mais uma imagem da graça ali. Agora, louvado seja Deus, porque em alguns momentos, no capítulo 3, nós temos menções da graça de Deus nos alcançando enquanto seres humanos neste estado de pecado. A primeira menção é o Natal, que está em Gênesis, lá no capítulo 3, se você observar comigo, Gênesis capítulo 3, no versículo 15, quando Deus promete o Messias, da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esta é a primeira menção do Natal que nós temos na Sagrada Escritura, em meio a um momento nebuloso, a um céu fechado sobre a cabeça do ser humano, paira ali então o primeiro lampejo da graça, o nascimento do Messias, aquele que viria para resgatar os homens do seu estado de pecado. Nós temos agora, um pouco mais adiante, em Gênesis capítulo 3, no versículo 21, a primeira menção que eu entendo ser uma menção à Páscoa, ao sacrifício do Filho de Deus. A primeira menção de sangue, a primeira menção de sacrifício, a primeira menção de propiciação está em Gênesis no capítulo 3, no versículo 21. E é sobre isso que eu quero tratar com você nessa noite, pensando sobre a pergunta: qual é a mensagem da Páscoa? Segundo Gênesis capítulo 3, versículo 21. Qual é a mensagem da Páscoa? Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, no versículo 21, existem duas formas de olhar para esse texto e nós devemos sempre olhar destas duas maneiras para esse texto. Existe um momento nebuloso sobre Adão e sobre Eva, os nossos primeiros pais, de onde nós temos a nossa linhagem, então. E quando o próprio Deus, diz aqui o texto, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Quando Deus age nesse sentido de abençoar o homem e a mulher, construindo ou trazendo para eles roupas para cobrir a vergonha deles, a primeira forma que nós temos para olhar para esse texto é uma forma através da graça geral. Como Deus abençoa de forma universal todos os pecadores. E isso dentro da Escritura é muito claro. Nós chamamos de graça geral, de revelação geral. Quando Deus envia sua chuva, por exemplo, ele envia sua chuva e o seu sol sobre homens bons e homens maus. Também lá em Atos, no capítulo 14, se você puder abrir comigo, Atos, no capítulo 14, nós temos a seguinte menção, capítulo 14, no versículo de número 15. Senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o Evangelho a vocês para que vocês se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem
dando a vocês chuva do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Quem está falando isso nesse momento é o apóstolo Paulo, e ele trata dessa questão da graça geral, de como Deus abençoa homens pecadores, pessoas que não são merecedoras da sua misericórdia e da sua graça. Essa é a primeira forma que nós temos de olhar para esse texto, e é também uma forma correta, a partir da graça geral, de uma graça universal em que Deus abençoa todos os homens, dando frutos da terra, enviando chuva, enviando sol, enviando as estações do tempo, enfim, Deus fazendo o bem a todos os homens. Então, a segunda forma que nós temos também para olhar para esse texto é de uma maneira tipológica e de como a imagem que está aqui em Gênesis 3:21 apontam para a pessoa do Messias. Dentro desse aspecto, então, em como Gênesis 3:21 apontam para a pessoa do Messias, eu gostaria de ver com vocês três coisas: a mensagem de Gênesis 3:21, o homem em Gênesis 3:21 e o Deus do homem em Gênesis 3:21. Em primeiro lugar, então, a respeito da mensagem que nós temos em Gênesis 3:21, é a mensagem mais primitiva que nós temos a respeito da Páscoa. É a mensagem mais antiga de todos. E sendo também a mais antiga, é natural que Deus trabalhe com ela nas nossas mentes e no nosso coração a partir disso mesmo, a partir de uma imagem em como Deus vai, sacrifica animais, tira a pele destes animais e traz então para cobrir a vergonha do homem e da mulher, que anteriormente haviam construído para si folhas de figueiras e haviam feito um cinto para cobrir então a sua nudez, logo depois de cometerem o pecado contra Deus. Esse texto de Gênesis 3:21, como eu havia dito também, ele é o segundo lampejo da graça em Gênesis no capítulo 3. Depois que todas as coisas se tornam estranhas, depois que as nuvens negras cobrem a cabeça do homem e também da mulher através do juízo de Deus, há lampejos da graça em Gênesis 3 que todos nós devemos identificar. A primeira é aquela menção do Messias em Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3,15 está falando da pessoa de Jesus Cristo, aquele Messias prometido que viria no Novo Testamento e que chegou, foi morto, foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Da mesma forma, Gênesis 3:21 trata como imagem da mesma pessoa, a pessoa de Jesus, quando através deste sacrifício, que é o primeiro sacrifício também que aparece na Sagrada Escritura, é o primeiro derramamento de sangue, Deus demonstra que para que o homem possa cobrir a sua vergonha, é necessário recorrer ao próprio Deus. É Deus quem cobre a vergonha, a nudez e o pecado humano através do sacrifício que ele mesmo providencia. Perceba então como Gênesis 3:21 começa a nos trazer princípios a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o segundo lampejo da graça de Deus então. Eu poderia dizer então que a mensagem da Páscoa, até este exato momento, é uma mensagem de graça da parte de Deus para os homens. E nós devemos nos agarrar a esta mensagem de graça, a esta mensagem de misericórdia. Segunda coisa que nós vemos nesse texto é o homem figurando nesse texto em Gênesis 3:21 e o estado em que ele está. O homem, então, segundo o capítulo 3, versículo 7, ele tenta
cobrir a sua própria vergonha depois de haver pecado contra Deus. Adão e Eva, eles vão cozinhar folhas de figueira, vão construir para eles mesmos um cinto para tampar a sua nudez. Algo que antes não os incomodava, depois do pecado passa a incomodá-los. O fato de estarem nus causa para eles algum constrangimento entre eles e também em relação ao próprio Deus. Eles vão construir então este cinto por conta da vergonha que sentem. É muito natural todos os homens no estado de pecado em que se encontram tentarem construir para si mesmo formas e métodos de se achegarem a Deus, formas e métodos de cobrir a sua nudez, de cobrir a sua vergonha e, nesse caso aqui, de cobrir o seu próprio pecado. Vem Deus, então, e mostra que isso não é o que ele requer do ser humano. O homem, em Gênesis 3:21, ele é um ser passivo, ele não é um ser ativo. Naquilo que diz respeito à graça de Deus, à salvação, ao sacrifício que Deus traz aos homens, o homem aparece nesse contexto como um ser passivo e não como ativo. A atividade nesse contexto pertence apenas a Deus. E o foco nesse contexto de Gênesis 3:21, que é onde Deus cobre a nudez do ser humano, é este primeiro sacrifício, este primeiro derramamento de sangue que Deus faz no intuito de mostrar aos seres humanos que quem cobre a vergonha do ser humano, quem cobre o pecado humano, quem perdoa é o próprio Deus. A terceira característica também que nós identificamos nesse texto é a pessoa de Deus e como Deus está se comportando, como Deus está agindo nesse texto que nós temos aqui. Então, vimos a mensagem, vimos o homem, agora olhamos para a pessoa de Deus, a ação de Deus em cobrir o pecado humano. Se nós observarmos Gênesis 3:15, que é a primeira menção do Natal, e olharmos Gênesis 3:21, então, que é o primeiro sacrifício, o primeiro derramamento de sangue e a primeira menção da Páscoa, então, nós vamos perceber que neste contexto de perdão, ou onde existe juízo, é Deus quem traz liberalmente, graciosamente, misericordiosamente o perdão para o ser humano. A morte e o derramamento de sangue aqui confirmam aquilo que nós já fomos instruídos anteriormente pela própria Escritura, que sem derramamento de sangue não existe perdão de pecados. Deus começa a mostrar esta verdade já em Gênesis 3:21, para que o homem possa ter o seu pecado perdoado. É necessário que sangue inocente seja derramado. É o que acontece aqui quando Deus, então, sacrifica animais aqui, e o texto não nos diz quais animais foram sacrificados, mas diz que Deus traz peles de animais e cobre, então, a vergonha humana, o pecado humano, para que Deus trouxesse essas peles para cobrir a vergonha humana, para cobrir, então, ali naquele momento, o pecado de Adão e Eva, era necessário que sangue inocente fosse derramado. E aqui, então, está a promessa de Deus de uma Páscoa, a promessa de Deus de um derramamento de sangue inocente que viria mais à frente. Agora nós conseguimos olhar para todo o arcabouço da Sagrada Escritura e perceber então esse desenvolvimento da promessa de Deus. Isso nos mostra, amados irmãos, quando nós olhamos para diversos textos, e eu gostaria de citar alguns textos para nós aqui. Primeiro,
Olhamos para Gênesis capítulo 22, por exemplo, e nós vemos o sacrifício de Isaac naquele momento. Obviamente, Isaac não chega a ser sacrificado, Deus impede que Adão execute aquele sacrifício, não é? Mas aquele sacrifício já passa a apontar mais à frente, mais ao futuro. É um cumprimento daquela promessa feita em Gênesis 3,15 e também cumprimento à imagem de Gênesis 3,21 a respeito de um Messias, a respeito de um cordeiro que derramaria o seu sangue no futuro. Olhamos para Êxodo 12, por exemplo, e nós vemos ali o sacrifício da Páscoa, quando os nossos hebreus, né, precisaram sair do Egito, e então é enviada a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E todos aqueles crentes hebreus que nas vergas das portas colocaram o sangue do cordeiro, o anjo matador do Senhor passou por cima. É isso que significa Páscoa, pechar, passar por cima, poupar, manter em proteção. É o que acontece naquele momento. Perceba como Gênesis 3:21, então, está em processo de desenvolvimento. Chegamos a Levíticos 3:7, Números, Deuteronômio, 1 Samuel, 2 Samuel e todos os demais livros da Sagrada Escritura, e nós começamos a perceber ali cordeiros que Deus institui para perdão do pecado. Perceba como vai se desenvolvendo a mensagem da Sagrada Escritura. Chegamos em Isaías, no capítulo 53, então, e aquele cordeiro é identificado com o Messias, com nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba então como a mensagem de Cristo é uma linha que permeia toda a Sagrada Escritura. Ele está ali. Não há poucos eventos sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, toda a Escritura é uma mensagem a respeito dele. Isaías 53, então, iguala o Cordeiro ao Messias. Quando chegamos em João, capítulo 1, verso 29, em Mateus, Marcos, Lucas, nós logo descobrimos na fala de João Batista que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus encarnado para derramar o seu sangue em favor de pecadores como eu e como vocês que estão aí nesse momento. Pensemos sobre isso, sobre a mensagem da Páscoa, então nós podemos afirmar acertadamente que a mensagem da Páscoa é uma mensagem de graça, mas ela também é uma mensagem de juízo. Primeiro, uma mensagem de graça enviada a Adão e a Eva naquele momento. É também uma mensagem de graça enviada a todos os crentes do Antigo Testamento e que alcança a mim e a cada um de vocês nesse momento. É uma mensagem de graça, é um chamado de Deus à reconciliação com Ele pelo derramamento do sangue do seu Filho único. Mas esta mensagem é também uma mensagem de juízo, porque todo aquele que rejeita este sacrifício será igualmente rejeitado pelo próprio Deus, porque não rejeita a outro, senão o sacrifício pleno e perfeito daquele que é o Filho de Deus. Então a mensagem da Páscoa, amados irmãos, é tanto uma mensagem de graça quanto uma mensagem de juízo da parte de Deus. Algumas coisas que nós podemos extrair desse texto de Gênesis 3:21 e dessa exposição, que logo nos salta à mente e são aplicações possíveis para nós. Primeiro, trata-se da fidelidade de Deus. Como Deus se manteve fiel à sua promessa, como Deus fez com que, independente de todas as coisas que acontecessem, aquele sacrifício, aquele sangue perfeito, anunciado já nas primeiras páginas de Gênesis, nos alcançasse agora no Novo Testamento
e alcançasse pessoas como eu e como vocês. O sacrifício de Deus, então, mostra a sua fidelidade, aponta para a sua fidelidade. Segunda coisa, amados irmãos, este sacrifício em Gênesis 3:21, essa primeira menção da Páscoa, aponta para o amor e a graça e a misericórdia de Deus. Talvez você esteja aí me ouvindo agora e logo pense: pastor, mas eu sou pecador demais, pastor. Para mim não há chance, para mim não há redenção, para mim não há misericórdia da parte de Deus. Quero dizer a você que aquilo que Deus registrou nas páginas da Sagrada Escritura é verdade. E você pode confiar nesta fidelidade de Deus. Deus não derramou qualquer sangue para me comprar, para me redimir. Não derramou qualquer sangue para comprar você e para redimir você. Antes é o sangue perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo e que é poderoso para cobrir qualquer pecado que eu ou você tenhamos cometido contra o nosso Deus. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de graça na qual nós devemos nos agarrar, nós devemos nos abraçar a esta mensagem, confessar nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus que viveu uma vida perfeita. É verdade, uma vida santa, que foi julgado injustamente, foi crucificado no meu e no seu lugar. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora, meus amados irmãos, ele está sentado à destra de Deus o Pai, de onde julga, de onde governa todo o universo. Estas são as verdades centrais do Evangelho, para onde apontam Gênesis 3:21. Toda a Escritura é sobre o Filho de Deus. Ela dá testemunho da fidelidade de Deus, dá testemunho da graça e da misericórdia de Deus para homens, pessoas pecadoras como eu e como vocês. Eu, Fabiano, sou responsável pelo meu pecado. Você é responsável pelo seu pecado. Sua esposa, seus filhos são responsáveis pelos pecados deles. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento, na cruz, tomou sobre si os pecados de todos nós, dos da minha casa, dos da sua casa também. Então você imagine o tamanho sofrimento que nosso Senhor Jesus passou naquele momento na cruz, tomando sobre si, não pecado dele, porque ele não tinha pecado, mas tomando sobre si o pecado de todos os homens, de todos aqueles que são crentes e eleitos da parte de Deus Pai. Pense então o tamanho sofrimento quando nosso Senhor Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste ou por que me desamparaste? Naquele momento, nosso Senhor Jesus Cristo estava levando sobre si os nossos pecados. Aí está, amados irmãos, a mensagem de Gênesis 3:21, o derramamento de sangue inocente, o derramamento, no caso de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte de uma pessoa perfeita para pagar os meus e os seus pecados. Essa é a maior mensagem de graça, a mensagem de Páscoa que nós encontramos da parte de Deus. E, portanto, nós, como embaixadores de Deus, rogamos a vocês, amados irmãos, que vocês se reconciliem com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o sacrifício perfeito da parte de nosso Deus, o Eterno Pai. Pense sobre isso, sobre a fidelidade de Deus, sobre o amor de Deus e sobre o sofrimento de Cristo na cruz. E então chegue à conclusão de que a mensagem da Páscoa é tanto uma mensagem de graça e de misericórdia, quanto é uma mensagem de juízo sobre o Filho de Deus e sobre todos aqueles que rejeitam o sacrifício do Filho de Deus. Que sobre mim e sobre você possa pesar, amados irmãos, não a mensagem de juízo, mas a mensagem de graça
e a mensagem de misericórdia. Tenha sempre contigo. Nunca se deixe levar por pensamentos vãos. Gênesis é uma mensagem histórica e é uma mensagem verdadeira. Toda a Escritura trata a respeito dos atos redentivos de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, toda a Escritura, todos os personagens da Escritura, de uma forma direta ou indireta, apontam para nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos ter uma palavra de oração e agradecer a Deus por este sacrifício perfeito em meu e em seu favor? Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, Pai, em especial pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, em como Ele levou uma vida santa diante do Senhor, ó Pai, e nos redimiu do cativeiro do pecado, do mundo e do diabo. Ó Deus, quão grande poder o Senhor tem, ó Pai, para nos resgatar, ó Deus, de todas estas más coisas e nos transportar, ó Deus, para o reino do Filho do seu amor. Nós louvamos o teu nome, ó Pai, pela tua promessa também, ó Deus, uma promessa que chega a nós em momento de juízo, ó Deus, em um momento escuro sobre as nossas vidas, papai. Nós também te louvamos pela tua palavra, ó Deus, porque ela é perfeita, ó Deus. Ela aponta, ó Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo, aponta para a tua fidelidade, dá testemunho, ó Deus, de todos os fatos que, ora, tomamos conhecimento e podemos descansar na tua verdade. A tua palavra, ó Deus, é poderosa para nos santificar, porque ela é a tua verdade. Nós louvamos o teu nome pela tua palavra escrita, louvamos o teu nome pela tua palavra encarnada, ó Deus, louvamos o teu nome por toda a tua graça e misericórdia, ó Pai, que foi derramada sobre nós, ó Deus. Louvado seja o teu nome, é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família e te dê um ótimo final de dia na presença do Senhor. Fica com Deus.